Meus irmãos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Hoje nós queremos trazer para vocês uma palavra que está na carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 e 16. Mas antes eu gostaria de pedir a você que está recebendo essa mensagem, que se inscreva no nosso canal no YouTube, se você ainda não é inscrito. Então se inscreva, curta e compartilhe os nossos vídeos. Nos ajude a levarmos a palavra de Deus a um número maior de pessoas. Se você já é inscrito, nós queremos agradecer. Pedimos que você curta e compartilhe para que esta palavra esteja chegando a várias pessoas e nós possamos estar juntos levando o Evangelho de Cristo. Em 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16, fala que não se deve amar ao mundo. O texto diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Então, nesse texto, nós vemos uma advertência muito forte do apóstolo João para os crentes em Jesus, para a igreja. É um texto para os cristãos, onde ele nos diz que nós não devemos amar o mundo. Por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo e o cristianismo e a fé e a santificação, o mundo e o evangelho são duas coisas completamente opostas, São duas coisas que não tem como se conciliar. Se um cristão ele ama a Deus, o amor de Deus está nele, ele não tem como amar o mundo, porque não tem nenhuma comunhão entre Cristo e o mundo. Então, se o que está em você é o amor de Cristo, é o amor de Deus, não tem como você misturar com o mundo. Hoje, um problema que nós vemos é que estamos vivendo uma época onde muitos cristãos eles não estão discernindo o que a palavra de Deus diz. Ou eles não fazem isso, ou eles fazem isso, não discernem, porque não conhecem a palavra de Deus, ou eles não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época de crentes que vivem uma vida completamente em harmonia com o mundo, muito mais em harmonia com o mundo do que o Evangelho de Cristo. Eu fiquei nesses últimos meses me perguntando a Deus, diante de tantas coisas que a gente vê acontecendo pelo mundo, inclusive no nosso país. Nós temos visto tantas catástrofes naturais, e no meio de tudo isso a igreja vem sofrendo, vem passando essas dificuldades todas. E eu fiquei me perguntando por que a igreja também está sendo muitas vezes levada no meio dessas coisas, quando a palavra de Deus diz que Deus guarda o seu povo. Deus realmente ele guarda o seu povo, ele os livra e os defende do mal. Agora, o que muitas vezes está acontecendo é que a igreja não está sendo igreja, e a Bíblia diz que o Deus que guarda o seu povo, ele também julga o seu povo. Então, é muito comum hoje nós vermos crentes em Jesus, cristãos, que estão tendo uma vida completamente mundana, que você muitas vezes não consegue diferenciar se ele é crente ou se ele é pagão, se ele serve a Deus ou se ele serve só ao mundo, A gente vê isso quase que constantemente. As pessoas estão perdendo o respeito pelas coisas de Deus, estão perdendo o temor, estão perdendo a santidade
E a Bíblia diz que Deus julga. Nesse mesmo texto aqui, ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo aquilo que nós desejamos, seja os desejos da carne, seja os desejos dos olhos, como ele chama aqui, a concupiscência da carne, que se refere muitas vezes a questões relacionadas a uma vida de desejos de sensualidade, a concupiscência dos olhos, que muitas vezes está ligada à questão dos bens materiais, de uma vida financeira pomposa. Então, tudo aquilo que as pessoas desejam, que não se harmoniza com a palavra de Deus, é concupiscência e é pecado. A soberba da vida está muito relacionada ao ego das pessoas, ao sentimento de exaltação, de superioridade, a falta de humildade, a arrogância das pessoas. Então tudo isso é pecado. O desejo pelas coisas materiais, o desejo pelos prazeres materiais, carnais, são concupiscências. Num outro texto, lá em Tiago, no capítulo de número 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só a gravidade da situação espiritual que esse texto nos mostra, Aquele que vive em amizade com o mundo, ele é inimigo de Deus. Então não se engane, não existe como a igreja conciliar-se com o mundo. Não tem como um crente viver em harmonia com Deus e em harmonia com o mundo ao mesmo tempo. A Bíblia ela é taxativa, a Bíblia ela é decisiva, ela é direta em mostrar que não é possível um crente agradar a Deus se ele vive em harmonia com o mundo. Então ele tem que escolher o caminho que ele quer seguir, Ou você agrada a Deus e rejeita o mundo, ou você ama o mundo e se torna inimigo de Deus, conforme diz Tiago. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então é você mesmo que se constitui, porque essa questão aqui é uma questão que está relacionada ao crente controlar as suas próprias obras, ao crente controlar o seu testemunho, as suas preferências, o seu modo de viver. Se refere a uma questão moral do cristão, uma questão ética, e também uma questão espiritual, porque esse comportamento que a pessoa tem, ela vai demonstrar a experiência interior, e espiritual que a pessoa viveu ou não viveu com Deus. E é muito interessante notar que nesse texto de Tiago tem uma versão que ele diz assim: adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, adúlteros ou infiéis se refere a alguém que está quebrando a sua comunhão com Deus, a sua aliança de conversão e de fidelidade ao Senhor, e está se tornando inimigo de Deus, porque está dando preferência a uma vida dos prazeres, a uma vida das concupiscências. E o Senhor, ele julga, a sua palavra mostra que Deus traz julgamentos e traz consequências para aqueles cristãos que não estão honrando a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que tem acontecido coisas ultimamente muito estranhas no mundo. Deus vem julgando a terra, e Ele vem julgando também a sua igreja, porque Ele está purificando o seu povo. Chegou aquele tempo que Paulo diz lá em Coríntios, que a obra está sendo passada pelo fogo, e a fé de cada um está sendo passada pelo fogo. Deus está provando
a nossa conversão, Deus está provando o nosso compromisso com Ele. E todos aqueles que são verdadeiramente convertidos, eles vão se santificar, vão se preparar para o Senhor. Mas aqueles que não têm uma conversão verdadeira, a Bíblia diz que os pecadores não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então eles vão se revelar numa forma de vida onde eles vão se entregar ao pecado e vão se debandar dos caminhos de Deus. Mas aquele que é eleito, aquele que é salvo em Jesus, ele vai se santificar, porque Jesus vai vir buscar uma igreja, e essa igreja ele vem buscar uma igreja pura para apresentá-la como uma noiva imaculada diante do Pai. Então você que está me ouvindo, que serve a Jesus, vigie pela sua vida espiritual, tenha certeza que tudo aquilo que o Senhor deixou escrito na sua palavra, Ele está cumprindo e Ele está fazendo o seu julgamento à terra. Queria deixar hoje essa palavra para o seu coração, que você possa refletir e Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.